minha tela. Então, pessoal, mesmo que esse conceito aí pareça elementar, né, e maçante aí para muitos, eu peço que tenha paciência nesse primeiro momento, né, e qualquer dúvida, qualquer contribuição, vocês podem abrir o microfone, ficar à vontade aí, né, para contribuir com o conteúdo, tá? Então, vocês também têm livre acesso aqui, né, ao chat e abertura do microfone. Se eu falar alguma coisa que porventura vocês não concordem, vocês podem abrir o microfone aí e a gente conversar, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, pessoal, o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês, né? Então, dentro aqui do ambiente virtual de aprendizagem, eu coloquei duas situações, né, de aprendizagem, dois momentos aí para a gente avaliar os conhecimentos dessa disciplina e eles podem ser enviados, né, até o final aqui quase da semana, né? Então eu coloquei dia 10/7, mas porventura se alguém conseguir enviar só depois ali, a gente pode conversar, tá? Vocês podem entrar em contato comigo e a gente alinha aí certinho sobre o recebimento dessas atividades, ok? Então, os nossos encontros aqui vão ser. Pode falar, Eliezer. Dia 10/7 está muito em cima, não dá não. O material agora que eu estou terminando de ler o material. A gente trabalha, né? Não tem tempo. Vai ter que adiar isso aí. Eu olhei os exercícios, são muitos exercícios. Se eu for fazer nas coxas, sai, mas se eu for fazer por conta, vai ter que demorar um pouquinho mais. Não, beleza. Então eu vou olhar aqui uma nova data, amanhã eu trago para vocês. A gente conversa, isso aqui é tudo alinhado. Tranquilo? Ok. Beleza, pessoal. Então os encontros vão ser hoje, amanhã, né? E depois de amanhã são três encontros de uma hora cada, né? Pra gente conversar aí sobre alguns conceitos, tá bom? Então hoje o que que eu preparei para a gente, né? Então, revisar aqui os conceitos fundamentais de circuitos elétricos, né? Na parte de análise de circuitos. Então, o livro que eu baseei para a montagem dessa aula, né? Foi o Fundamentos de Circuito Elétrico, né? Do Sadico. Coloquei aqui para vocês, né? Quem quiser pesquisar, é um livro muito bom para estudo, né? Principalmente da teoria inicial aí, de circuitos elétricos, tá? Então, pessoal, a gente vai começar aqui relembrando, né, os conceitos aí da lei de Ohm. Então, a gente sabe, né, eh, a gente tem, né, os principais conceitos elementares de circuitos, né, que é corrente, tensão e resistência elétrica, e a lei de Ohm, né, é uma lei geral e fundamental que relaciona essas três grandezas dentro de um circuito elétrico, né? Então, o primeiro ponto que eu trouxe para vocês é a segunda lei de Ohm, onde define a parte da resistência, né, dos nossos materiais, certo? Então, todos os dispositivos, né, todos os materiais que são feitos ali dentro de circuitos, eles têm, né, um comportamento natural de resistência ao fluxo de carga elétrica, ou seja, eles resistem à passagem de corrente elétrica. Essa grandeza, né, ficou conhecida como resistência elétrica. E qual que é, né, a lei que relaciona, que permite a gente encontrar a resistência dos nossos componentes? É a segunda lei de Ohm, onde, a partir do conhecimento da resistividade elétrica desse material, né, e dos conceitos do conhecimento da geometria desse dispositivo. Quando eu falo de geometria, é o conhecimento da área da seção transversal e do comprimento, né, do elemento analisado. A gente consegue encontrar qual que é essa resistência à passagem da corrente, certo? Então, nessa figura aqui, né, a gente tem o elemento gráfico, né, de resistência elétrica modelada para circuitos elétricos, que é um resistor, mostrando aqui a polaridade, né, passiva de elementos. Ou seja, para elementos, né, de resistor aqui, com um certo valor de resistência, a tensão, né, ela
ela é aplicada aqui ao lado do nosso elemento, onde a corrente, né, ela entra pelo terminal positivo, de maior potencial, e sai pelo elemento negativo aqui de menor potencial. Então, esse aqui, né, é a nossa polaridade definida para circuitos, né, para elementos resistivos, para resistores, certo? Então, se a gente lembrar, né, dos conceitos ali de materiais sólidos para corrente elétrica, né? Ou seja, os elementos que a gente pode dividir esses materiais, né? Basicamente em três grupos. A gente tem os condutores elétricos, a gente tem, né, os materiais isolantes e a gente tem os materiais semicondutores, certo? Então, os materiais sólidos, eles podem ser divididos, né, nessas classes, quando a gente analisa aqui dentro da parte da engenharia elétrica, né, nessas três classes, a depender do quão, né, bom para conduzir corrente esse elemento é. Então, falando assim em termos mais simples. Então, os elementos, né, condutores de energia elétrica, eles possuem a característica de ter elétrons livres, né, para a formação da corrente elétrica. Ou seja, eu preciso aplicar, né, pouca energia para esse material para que ele rompa, né, aquele gap de energia entre a nossa banda de valência e a nossa banda de condução. Então, elas são quase umas sobrepostas às outras. Então, com a aplicação de pouca energia, né? Então, eu oferecendo pouca energia para esse elétron, ele consegue ali se desprender da camada de valência e formar, né, a corrente ali na nossa banda de condução, certo? Já os materiais que a gente chama de isolantes, né? Eles apresentam um alto gap, né? Ou seja, uma diferença muito grande ali entre a banda de valência e a banda de condução. Então, eu preciso aplicar muita energia, né, para que esses elétrons sejam desprendidos da camada de valência e possam, né, formar ali a corrente elétrica. Então, esse valor, né, de energia que eu tenho que fornecer para que esses elétrons tenham, né, esse salto entre camadas, a gente chama de rigidez dielétrica do material, né? Então, o material ele é isolante até certo ponto. Então, quando eu aplico uma energia, né, superior ali, suficiente para vencer esse gap, né, entre as duas bandas, eu consigo, né, fazer com que esse material ele passe a ser condutor. Então, esse valor de energia, né, esse valor de tensão aplicada em que o material deixa de ser isolante, e passa a conduzir, né, passa a ter uma formação de corrente ali suficiente é chamado de rigidez dielétrica. Então, se eu venço a rigidez dielétrica de um determinado isolante, ele perde essa característica de ser isolante, né? Então, por isso que quando a gente trabalha com equipamentos elétricos, a gente tem, né, as classes de tensões ali, principalmente na parte de equipamentos de proteção, né? Quando a gente trabalha com circuitos ali energizados. E os semicondutores, né? Ele tem a característica de atuar como os dois. Ora, ele é isolante, né? Ora, ele é condutor. Então, ele tem, né, essa característica de atuar como isolante elétrico e como condutor elétrico. Então, naturalmente, né, os semicondutores, há uma temperatura ambiente ali, ele tem uma característica mais semelhante a ser um isolante elétrico, né? E a partir, né, de energia térmica que eu forneço, ou seja, aumenta a temperatura, ele passa a ter uma característica de condutor, certo? Isso falando dos semicondutores intrínsecos, certo? Quando a gente faz um processo, né, que a gente vai ver mais para frente, de dopagem nesses elementos, eu já pego, né, e ressalto algumas características que eu quero desses elementos, certo? Então eu passo, né, a ter uma característica mais ali de condutor, beleza? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Vou dar uma aumentada aqui. Pra mim tá de boa. Então, pessoal, eu trouxe aqui, né, tem uma tabela com os valores de resistividade comum dos nossos materiais, né? Então, aqui, né, nessa coluna a gente tem os nossos materiais.
o valor de resistividade média desses materiais e o tipo, né, de uso desses materiais. Então a gente tem aqui, ó, a prata, né, o cobre, o alumínio, né, o ouro. Então eles têm, né, são valores aqui, ó, de resistividade baixas, né? Então se a gente lembrar o inverso da resistividade é a condutividade, né? Então esses elementos aqui, eles têm uma alta condutividade e eles são usados aí como condutores elétricos, né? Já o germânio e o silício são os materiais mais utilizados aí na fabricação dos nossos semicondutores, né, dos nossos diodos, dos nossos transistores, certo? E a gente tem aqui, né, os nossos isolantes, que é a mica, né, o próprio vidro, o material de Teflon. Então, note aqui que eles têm um valor elevadíssimo de resistividade, né, ou seja, um alto valor aí também de resistência. Então, a gente consegue ver aqui, né, a diferença de resistividade entre um material que é considerado condutor elétrico e de um material que é considerado, né, isolador, isolante elétrico, certo? Então, o elemento que a gente utiliza, né, para modelar a resistência dos nossos dispositivos é o resistor elétrico, certo? Então, o George Siemens, né, que ele foi um físico alemão, ele conseguiu descobrir, né, através dos seus testes, a relação entre a corrente e a tensão para um elemento, né, chamado de resistor. E essa relação entre essas grandezas ficou conhecida como lei de Ohm, certo? Então, ele afirmou, né, que a tensão em um resistor, ela é diretamente proporcional à corrente elétrica através dele, certo? Então aqui a gente também já começa, né, a se acostumar com alguns termos técnicos, que a gente fala assim de termos técnicos mais corretos, né? Então corrente, ela flui através do elemento, né? E tensão está sobre o elemento, certo? Então, a lei de Ohm, ela traz justamente, né, essa proporcionalidade entre as duas grandezas, certo? Então, quanto maior a minha tensão sobre determinado elemento, maior a corrente ali que vai fluir através dele, certo? Então, essa, né, é uma relação ali de proporcionalidade direta. Então, quanto maior a tensão, maior a corrente, certo? E quanto maior a minha resistência, né, aqui eu preciso aplicar, né, uma tensão maior para ter o mesmo nível de corrente através desse elemento, certo? E a resistência aqui, ela representa a capacidade, né, desse elemento de resistir ao fluxo da corrente elétrica. A unidade, né, da resistência é o ohms, certo? E por definição, ele é o volt, né, dividido pelo ampere, certo? Então, pessoal, eu estou passando mais rápido aqui, né? Justamente porque todo mundo já tem esse conhecimento e a gente só está relembrando para desenvolvimento aqui da nossa disciplina. Então, nessa imagem aqui, a gente pode ver, né? É uma imagem lúdica, uma imagem pedagógica que a gente utiliza para explicar a relação entre as três grandezas, né? Sendo a tensão essa força aqui que impulsiona, né? Que gera o nosso fluxo de elétrons, né? O fluxo, a gente lembra que é uma quantidade que passa em determinada área, né? De seção transversal por um intervalo de tempo. E essa força, né, é gerada pela tensão elétrica, certo? E a resistência é aquele elemento, né, que se opõe à formação desse fluxo de corrente. Se a gente fizer uma analogia, né, com a parte de sistemas hidráulicos, por exemplo, a tensão ela é semelhante, né, a pressão do meu sistema, ou seja, a força, né, motriz daquele fluxo. A corrente, ela é similar, né, ao nosso fluxo de água ali, e a resistência ali, ela pode ser modelada, né, como um estreitamento ali da nossa área de seção transversal, onde eu restringo ali, né, a passagem desse fluxo de água, certo? Então, para a gente aplicar a lei de Ohm dentro de circuitos, a gente tem que
se atentar ao sentido convencional, né, da corrente elétrica e da polaridade da tensão nos elementos, certo? Obedecendo a nossa regra ali de sinal passivo, certo? Então, lembrando a regra de sinal passivo, né, a corrente entra pelo terminal positivo do nosso elemento passivo de circuito, certo? E sai ali pelo terminal com menor potencial, né? Sai pelo terminal negativo. Já quando é um elemento ativo de circuito, a corrente ele entra pelo terminal negativo, né? E sai pelo terminal positivo. Então, uma vez que a gente trabalha com esses elementos, né, com um certo valor de resistência, a gente tem que lembrar, né, quais são os extremos dessa resistência. Então, lembrando que a resistência ela pode variar de zero até o infinito, então a gente precisa saber, né, o comportamento da corrente e da tensão, ou seja, das grandezas elétricas para esses dois extremos, né? Então, quando a resistência ela tende a um valor aproximadamente zero, a gente chama, né, esse fenômeno de curto-circuito. Ou seja, ele é um elemento do circuito com uma resistência ali praticamente nula, certo? Então, um curto-circuito, né, por definição, ele é um ponto com tensão zero, né, entre os dois pontos, ou seja, a diferença de potencial em um curto-circuito é zero, e a resistência daquele trecho ali, ele tende para zero, né? Já um circuito aberto, ele já é um elemento do circuito com uma resistência tendendo ao infinito, né? Então, é um elemento ali que não permite, né, a passagem da corrente elétrica. Então, por definição, né, esse circuito aberto é quando eu tenho, né, a nossa resistência aqui tendendo ao infinito. Então, lembrando que a corrente ele é a tensão pela resistência. Quando eu levo, né, isso daqui ao limite com resistência tendendo ao infinito, a gente tem o nosso circuito aberto, né, onde ele impede que a passagem da corrente elétrica, certo? O resistor ele pode ser fixo, né, ou variável. Então isso aqui é muito utilizado, né, nos nossos circuitos. Então a gente tem, né, os nossos potenciômetros. Então o tipo mais comum de resistor fixo, né, é o de fio composto, que está mostrado aqui, né, esse elemento de circuito aqui, esse elemento gráfico, certo? Elemento gráfico que representa o resistor fixo, ou seja, eu tenho, né, a regulagem aqui, ó, de dois valores diferentes, né, de resistência a depender da ligação dele no nosso circuito, certo? E os nossos resistores variáveis, né, que mais comum aqui são os nossos potenciômetros, certo? Então, ele pode ser, né, eh, um potenciômetro aqui, por exemplo, de contato deslizante, como é mostrado na figura 2.4a aqui, né? Onde ao eu mover, né, essa haste aqui do nosso potenciômetro, eu consigo variar o valor da nossa resistência elétrica, certo? Então aqui, né, é uma imagem de uma placa, né, de um circuito eletrônico, onde mostra alguns componentes aqui, né, físicos, que são os nossos resistores. Tá vendo? Então, os resistores aqui, eles estão aplicados, né, em uma placa aqui, de circuito, né, mostrando aqui a sua funcionalidade. Então, a gente tem, né, que ter em mente que nem todos os nossos resistores, eles têm um valor linear, né? Ele varia de forma linear a tensão e a corrente, certo? Então, nem todos os nossos resistores, eles obedecem à nossa lei de Ohm, certo? E o resistor que obedece, ele é conhecido como resistor linear ou resistor ôhmico. Então, o gráfico gerado, né, de um resistor linear, ele é realmente uma curva, né? Ele é uma reta aqui, é uma reta que passa através da origem, mostrando, né, essa relação linear aqui, ó, entre a corrente e a tensão, certo? Então, essa proporcionalidade, né, essa linearidade é dada aqui, né, quando eu vario, né, quando eu aumento a minha corrente, eu aumento o valor da tensão,
e esse valor, né, essa angulação dessa reta aqui é o que define a nossa resistência, certo? Já os resistores que não obedecem à nossa lei de Ohm, ele é conhecido como resistor não linear, certo? E o valor da sua resistência, ele aumenta, né, conforme uma curva diferente de uma reta, certo? Então, aqui, né, nessa figura 2.7, a gente tem uma curva típica aqui de um resistor não linear, né? Onde a resistência aqui ele obedece, né, uma curva mais sinuosa aqui, uma curva que não é linear, certo? Então, uma medida que é muito utilizada também na análise de circuitos é quando a gente trata, né, os elementos com o inverso da resistência. Então, quando a gente tem, né, o inverso da resistência, a gente chama essa propriedade de condutância. Então, ela representa o quanto o elemento conduz de corrente elétrica. Então, ela é realmente o oposto ali da nossa resistência elétrica. Enquanto a resistência é uma medida, né, de oposição à passagem da corrente. A condutância ela representa ali o quanto, né, esse material permite dar liberdade para para a formação dessa corrente. A unidade mais comum que a gente tem, né, de condutância é o Siemens, certo? Mas existe uma grandeza, né, que é conhecida aqui, ó, como MHO, que é o ohm ao contrário, né? Muitas vezes elas podem ser encontradas aí em algumas literaturas, só que é mais comum a gente ver, né, a grandeza de condutância representada como Siemens, né? E por definição, ela é o inverso, né, eh, da nossa resistência, que é ampere, né, por volt. Então, a condutância, ela é essa capacidade do elemento de conduzir, né, a corrente elétrica, beleza? Então, nesse circuito aqui, né, eu trouxe um exemplo aqui para a gente exercitar esses conceitos vistos até agora. Então, para a gente resolver, né, então no circuito elétrico mostrado abaixo, calcule a corrente, a condutância e a potência P aqui do nosso resistor, certo? Então, se eu lembrar, né, da análise, dos passos de análise de circuito, o primeiro passo, eu convenciono qual que é o sentido, né, da corrente elétrica dentro desse circuito. Ao desenvolver dos nossos cálculos, né, eu vou encontrar a polaridade dessa corrente ou dessa tensão arbitrada no nosso elemento, e essa polaridade vai me dizer se a convenção que eu adotei é ou não a convenção certa, ou seja, se a polaridade ali está correta, certo? Então, nesse elemento aqui, né, nesse circuito, a gente tem uma fonte de tensão em corrente contínua, passando através aqui de um resistor de 5 ohms, certo? Então, aqui, ó, adotando, né, a nossa convenção aqui de sinal passivo dos elementos, a corrente ela entra no terminal positivo do nosso resistor e sai pelo terminal negativo, certo? Então, quando a corrente passa através desse resistor, ela gera aqui uma queda de tensão, certo? Que essa queda de tensão é dada pela nossa lei de Ohm, certo? Então, a tensão gerada aqui é o valor da sua resistência pela corrente elétrica, certo? Então, note, né, que eu posso identificar apenas um caminho fechado aqui para a corrente, então eu tenho aqui, né, um percurso apenas para essa corrente. Então, ela está passando aqui, né, girando aqui no sentido anti-horário, e como que eu encontro, né, o valor dessa corrente? Eu divido aqui, né, o valor, né? Então, eu consigo encontrar o módulo dessa corrente usando, né, a lei de Ohm dentro desse circuito. Então, note que os dois polos, né, do nosso resistor, eles estão ligados diretamente aqui, né, aos terminais da nossa fonte de tensão, certo? Então, eu tenho aplicado aqui diretamente no nosso resistor o valor da fonte de tensão, certo? Então, essa tensão aqui, né, gerada aqui no nosso resistor, ele é igual, né, à tensão da nossa fonte de tensão, certo? Então, a tensão aqui, né, ela é de 30
volts. Desenvolvendo, né, essa equação, eu consigo encontrar o valor da corrente, que vai ser os nossos 30 volts, dividido, né, pelos 5K ohms, certo? Então, eu vou ter, né, um valor de corrente circulando aqui. Deixa eu ver aqui. De 30 dividido, né, por 5.000, de 0,06 ampere, né? 0,006 ampere. Ou uma corrente aqui de 6 miliampere, certo? Conhecendo as grandezas de tensão e corrente, eu consigo determinar, né, a potência aqui sobre esse resistor através, né, da multiplicação direta da tensão e da corrente, certo? Então, a potência nesse resistor aqui vai ser os 30 volts, né, sobre ele, vezes os 6, né, miliampere, certo? Então, a nossa potência aqui vai ser de 0,18 watts, certo? Então, a gente consegue, né, relacionar todas essas grandezas elétricas através, né, da lei de Ohm e da fórmula aqui da potência sobre esse resistor. Então, lembrando que essa energia que passa aqui nesse resistor, né, ela vai ser dissipada aqui de acordo com o fenômeno do efeito Joule, né? E da mesma forma, eu posso ter, né, fontes de tensão como fontes de corrente. Então, lembrando, a fonte de tensão, né, ela fornece tensão, uma tensão estável ali nos seus terminais, né? E o que varia é o valor da corrente que ela injeta no nosso circuito. Já a fonte de corrente, ela mantém, né, nos terminais ali, um valor de corrente constante e a tensão em seus terminais é que varia, né? Ou seja, então essa fonte de tensão aqui, né, ela vai fornecer esses 3 miliampere, independente aqui, né, da tensão que esteja sobre os sobre os seus dois terminais, certo? Então, esse valor de tensão sobre a minha fonte de corrente ele vai ser definido aqui pela dinâmica do meu circuito, né? Então, essa corrente gerada no meu circuito aqui, de acordo com a resistência que essa corrente enxerga, né? Ou seja, com o valor que essa corrente enxerga de impedância, que vai determinar o valor ali da tensão sobre os terminais da nossa fonte de corrente, certo? Então, tá tranquilo aqui, pessoal? Beleza? Beleza. Então, pessoal, a gente vai começar agora, né, a ver um pouco mais os conceitos de topologia de rede, né? Então a gente viu, a gente sabe que os elementos de circuito, né, seja eles passivos, seja eles elementos ativos, eles são conectados, né? Eles podem ter essa conexão de diversas maneiras. Então a gente tem que compreender alguns conceitos básicos de topologia, né? Então quando eu uno diversos elementos ali, vai me formar, né, um circuito e a forma como essa conexão se dá vai definir a topologia desse circuito, né? Então, uma rede é uma interconexão de elementos, né, ou dispositivos, enquanto o circuito, ela é essa rede que fornece um ou mais caminhos fechados. Então, o circuito, para ele existir, né, ele tem que ter um caminho fechado ali para que a corrente possa circular, certo? Dentro da topologia de rede, é estudadas as propriedades relacionadas à colocação dos elementos na rede e configuração geométrica da mesma, né? Então, tais elementos incluem os ramos, os nós e os laços. O ramo, ele é aquele elemento único, né, do circuito, como fonte de tensão ou resistor. Ou seja, é aquela parte específica do circuito em que permite apenas, né, em que permite apenas um sentido, né, um caminho para a passagem da corrente. Então, ele é um elemento único de circuito. Já o nó, né, é um ponto de conexão de dois ou mais ramos. Então, quando eu tenho, né,
dois ramos ou mais conectados, o ponto de união, né, desses ramos é chamado de nó. Laço, dentro de circuitos elétricos, é qualquer caminho fechado em um circuito, né? Então, quando eu inicio, né, através de um nó, percorro um caminho fechado e ele termina nesse mesmo nó, sem passar, né, por nós intermediários, eh, sem passar ali por mais, né, por um mesmo nó intermediário, ele é chamado aí de laço, né? Então eu inicio em um nó, percorro um caminho fechado, sem passar mais de uma vez por um nó intermediário e retorno, né, para esse mesmo nó, eu tenho ali a formação de um laço, né, que é um caminho fechado dentro do circuito. Então, aqui na figura 2.10, a gente tem, né, um desenho de um circuito planar, né, ou seja, eu consigo representar esse circuito em um plano sem que esses ramos aqui, né, eles se sobreponham um ao outro, né? Então, eu consigo representar esse circuito, né, em um plano. E aqui ao lado, né, eu tenho aqui a união, né, onde eu transformo esses nós elementares, a gente chama de nós elementares quando eu tenho a união, né, de três, de no mínimo três aqui, ó, ramos do circuito, ele já se torna um nó elementar, certo? Então, aqui nessa figura, ele está mostrando que esse nó elementar aqui, ele é reduzido a um único ponto, porque a diferença, né, eles estão ligados aqui, ó, para um elemento de curto-circuito, no caso aqui, um fio. Então, a tensão desse ponto é a mesma desse ponto, que é a mesma desse ponto. Então, ele é o mesmo, né? Esse circuito ele está representado aqui ao lado. A gente desenha dessa forma aqui para analisar o circuito, porque fica de mais fácil, né? Fica mais fácil o entendimento durante a análise desse circuito, certo? Aqui é só uma foto, né, amplificada desse circuito, mostrando aqui, né, os pontos quando eu tenho, né, a união de dois ou mais ramos aqui, né, eu tenho um nó, certo? Quando eu tenho a união de três, né, nós aqui, eu tenho o nosso nó elementar. Então, nesse circuito, eu tenho, né, três nós aqui, certo? E eu tenho, né, um, dois, três, quatro, cinco ramos, certo? E aqui, né, a mesma disposição do circuito, transformando esses nós elementares como um único ponto, certo? Então, uma rede, né, formada aqui, um circuito, dependente da topologia, né, uma rede em que eu tenho, né, B elementos de ramos, N nós e L, né, laços independentes, eles satisfazem aqui uma equação, né, que é chamada de teorema fundamental da topologia de rede, né, onde eu relaciono aqui os nossos ramos, os nós, né, e os laços independentes. Então, se eu conheço, né, duas dessas grandezas, eu consigo determinar a terceira, né? Então, isso aqui serve para a gente saber, né, se os nossos cálculos dentro da topologia foram adotados de forma correta, certo? E que traz também, né, uma característica interessante. Dois ou mais elementos, eles vão estar em série se eles compartilham, né, um único nó, ou seja, eles vão transportar ali a mesma corrente, beleza? Dois ou mais elementos, eles vão estar em paralelo se eles estiverem conectados, né, nos mesmos dois nós e, consequentemente, eles vão compartilhar ali do mesmo valor de tensão. Então, elemento em série, característica principal, a corrente, né, é igual através deles, e os elementos que estão em paralelo, a característica principal é que eles estão ali sobre a mesma tensão. Então, apenas a lei de Ohm, né, ela não é ali suficiente para eu conseguir analisar os circuitos, certo? Então, a gente usa, né, de artifícios aqui, chamado de lei de Kirchhoff, que vão nos dar esse conjunto, né, poderoso ali de elementos para análise de circuitos, certo? Então, apresentados por Gustav Kirchhoff, essas leis elas são conhecidas como lei de Kirchhoff, né? Uma lei de Kirchhoff de corrente, né? E a outra lei de Kirchhoff
para atenção. A primeira, né, lei de Kirchhoff, que é as das correntes, ela se baseia no princípio de conservação da carga elétrica. Já a lei de Kirchhoff das tensões, ela se baseia no princípio da conservação da energia, né? Então, quando eu aplico o conceito de conservação de carga e conservação de energia, eu tenho ali, né, as leis de Kirchhoff. Então, a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei de Kirchhoff das correntes, ela nos diz, né, que a soma algébrica, então se atente aqui para esse termo, né, algébrica, das correntes que entram em um nó é zero, certo? Então, a soma algébrica das correntes que entram em um nó é zero. Então, esse termo algébrico, ele nos traz, né, aqui a necessidade de conhecer os sinais dessa corrente, certo? Então, matematicamente, a gente tem, né, que o somatório de n igual a 1 até nzão aqui, de n é igual a zero, onde esse n maiúsculo aqui é o número de ramos que está conectado ao nó, e o n aqui, né, é enésima corrente que entra ou sai desse nó, certo? Então, como eu disse, o termo algébrico traz para a gente, né, a necessidade de se conhecer os sinais, né, os sinais dessa corrente. Então, eu preciso saber, né, arbitrar ali sinais de correntes que estão entrando no nó e de correntes que estão saindo do nó, certo? Eu adoto, né, nas análises aqui, que as correntes que entram no nó são consideradas positivas, certo? E as que saem do nó são consideradas negativas, certo? Quem quiser pode adotar uma convenção diferente, certo? Desde que ele siga com essa convenção durante toda a análise ali do seu circuito, certo? Só que, usualmente, né, é utilizada essa convenção. As correntes que entram são consideradas positivas e as correntes que saem do nó são consideradas negativas, certo? Então, como que a gente consegue, né, provar a lei de Kirchhoff das correntes? Então, a gente supõe um conjunto, né, de IK correntes, né, sendo K variando de 1 até o número de ramos ali conectados no nosso circuito, certo? Então, IK, né, ele, IK, né, aqui, ó, IK ele pode ser, né, a gente pega a soma algébrica dessas correntes no nó, né? Então, a corrente total desse nó, que a gente chama aqui de T, ele vai ser a soma algébrica aqui dessas correntes que entram no nó, certo? Então, se eu integro esse lado da equação, né? Se eu integro ambos os lados, a gente vai ter aqui, né, uma relação entre cargas elétricas, certo? Então, se eu lembrar, né, que corrente ele é a derivada, né, da nossa carga aqui ao longo do tempo. Se eu integro os dois lados dessa equação, eu retorno aqui ao conhecimento, né, das nossas cargas, certo? Então, a corrente total, que é dada por essa soma algébrica, quando eu integro, né, eu tenho aqui uma soma das nossas cargas elétricas, certo? Onde o K, né, onde a carga aqui, ele é a integral dessa corrente ao longo do tempo, certo? Então, o princípio da conservação de cargas elétricas me diz que eu não posso ter concentração de cargas nesse ponto, certo? O que implica para a gente que o somatório, né, dessas cargas totais aqui, certo? Ele tem que ser igual a zero. Se eu não posso ter acúmulo de cargas em um ponto, isso indica, né, que o somatório dessas correntes ao longo desse tempo, ela tem que ser igual a zero, certo? Então, se eu aplico a lei de Kirchhoff, né, nessa figura aqui, a gente tem, né, convencionado ali correntes que entram no nó sendo positivas, correntes que saem do nó sendo negativas. A gente tem, né, que a somatória aqui, ó, de I1 mais I3 mais I4, ele vai ser o quê? I2 mais I5. Ou seja, o que chega nesse nó tem que sair desse nó, certo? Então, basicamente, esse é o princípio da lei de Kirchhoff das correntes, certo? Eu não posso ter acúmulo de cargas, né, em um determinado nó. Então, as correntes que chegam nesse nó tem que ser, né, a somatória das correntes que saem desse nó. Então, a gente observa, né, que a lei de Kirchhoff, ela
se aplica, né, a um limite fechado, certo? Por quê? Porque um nó, ele pode ser considerado uma superfície fechada, né, reduzida a um ponto. Então, quando eu pego, né, os limites dessa superfície, aplico, né, o limite dela, reduzindo ela a um ponto, a gente pode, né, ter esse conceito expandido aí da lei de Kirchhoff. Então, se ela vale para um determinado ponto, a lei de Kirchhoff vale também para um determinado limite fechado ali do meu circuito, certo? Então, em duas dimensões, né? Esse limite fechado, ele é o mesmo que um caminho fechado. E qual que é a aplicação, né, desse conceito? Então, ele pode ser usado para simplificação aqui, né, quando eu tenho fontes de correntes ligadas em um circuito. Então, eu consigo associar essas fontes de corrente em paralelo, aplicando aqui, né, nessa superfície fechada, ou seja, nesse caminho fechado, a nossa lei de Kirchhoff das correntes, certo? Então, se eu determino que a corrente sai, né, pelo terminal positivo, eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões, né? Então, o que chega nesse nó elementar aqui, ó, tem que ser igual o que sai desse nó elementar, certo? Então, se eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes, né, no nó A, eu vou ter o quê? I1, né, positivo, I2 negativo e 3 positivo, certo? E isso eu posso chamar aqui da nossa corrente total, certo? Que ela vai ser I1 menos I2 mais I3. Então, eu faço, né, essa simplificação de associação aqui de fontes de corrente em paralelo, né? Eu transformo ela em uma fonte equivalente, em que o valor da corrente total, ela é resultado da aplicação direta da nossa lei de Kirchhoff. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Beleza. Tranquilo. E a segunda lei de Kirchhoff, né? Então, lembrando, a primeira lei de Kirchhoff se associa no princípio de conservação de cargas elétricas. A segunda lei de Kirchhoff, ela se aplica à conservação de energia, né? Então, a segunda lei de Kirchhoff diz que a soma algébrica de todas as tensões em torno de um caminho fechado, ou seja, de um laço, ele é zero, certo? Então, quando eu percorro um laço, né? A segunda lei de Kirchhoff me diz que a soma das elevações de tensão e das quedas de tensão tem que ser igual a zero. Matematicamente, isso me implica, né, nesse somatório aqui, certo? Onde M, esse M maiúsculo aqui, ó, né, ele é o número de tensões do meu laço, certo? Ou o número de ramos nesse laço. E eh, a tensão aqui, né, é a enésima tensão do meu circuito. Então, quando eu percorro esse lado, né, o somatório das elevações de tensões com as quedas de tensão tem que dar um resultado igual a zero, né? Ou seja, o princípio da conservação de energia. Então, na figura aqui, ó, 2.19, o sinal aqui, ó, em cada tensão, né, é indicado no símbolo do seu elemento, e quando eu percorro, né, esse laço indicado aqui no sentido horário, eu tenho, né, a aplicação da lei de Kirchhoff. Então, se eu pego, né, eu determino nesse nó, se eu chamo ele de A, eu percorro um caminho fechado, saindo desse nó aqui, né? Percorrendo um caminho fechado e retornando a esse nó, a soma das elevações de tensão com as quedas de tensão tem que ser igual a zero. Então, obedecendo o sinal, né, de elementos passivos, a corrente, quando ela entra em um resistor, ela induz aqui, né, um sinal positivo, certo? Já, né, nas fontes de tensão aqui, o sinal já é indicado pela própria simbologia, certo? Então, aqui, o que que eu tenho? Se eu percorro, né, esse laço aqui, se eu percorro ele no sentido horário, certo? E eu arbitro é, que, que a queda de tensão ela é positiva, né? Então, eu vou arbitrar um sinal, né? Então, por exemplo, se eu tenho que as quedas
queda de tensão eu arbitro como um sinal positivo e elevação um sinal negativo, eu, ao percorrer, né, esse laço aqui, eu faço a soma algébrica indicando essas convenções de sinais, né? A gente consegue descobrir aqui as grandezas desse circuito. Então, percorrendo esse laço aqui no sentido horário, né, partindo aqui de A, quando eu encontro, né, essa tensão V2 aqui no resistor, eu noto que ela é uma queda de tensão, ou seja, eu estou saindo de um terminal com maior potencial para um terminal com menor potencial, eu tenho aqui uma queda de tensão, né? Então, ele entra na minha equação com um sinal positivo, né? Então, se eu entro aqui, né? Eu estou usando essa representação que eu adotei aqui agora. Então, eu vou ter o quê? Mais V2, certo? Continuo percorrendo aqui, encontro outra queda, mais V3, certo? Quando eu chego nessa fonte de tensão, eu noto aqui, né, que eu entro por um terminal negativo e saio aqui por um terminal positivo, né? Então aqui, ó, eu tenho uma elevação de tensão, certo? Então, ela entra na nossa equação com um sinal negativo, certo? Então seria V2 mais V3 menos V4, né? Mais V5, ou seja, eu tenho uma queda de tensão nesse resistor aqui, nesse elemento, né? E aqui eu encontro uma outra elevação de tensão, seria menos V1. Chego nesse ponto, é igual a zero, né? Então eu coloquei aqui, né, esse equacionamento. Então, se a gente rearranjar esses termos, a gente tem que V2 mais V3 mais V5 tem que ser igual a V1 mais V4. Ou seja, a soma, né, das tensões que essas duas fontes fornecem para o nosso circuito vão ser exatamente as quedas de tensão que acontecem aqui nesses elementos passivos do circuito, certo? Então, aqui é um exemplo simples, né, para a gente ver realmente esse equacionamento da lei de Kirchhoff das tensões. Então, se eu percorro, né, esse laço aqui no sentido horário, né, eu vou ter o quê? Então, eu escolho, né, um ponto, um nó, para ser o nó de partida, e eu percorro aqui no sentido horário, né? Então, se eu arbitrar que as minhas quedas de tensão entram positivo na minha equação e as elevações de tensão entram negativo, quando eu percorro, né, esse caminho aqui, eu vou ter o quê? Vou ter mais, né, V1, certo? Mais V2 menos 20 volts é igual a zero, certo? Então, se eu rearranjar esses termos, V1 mais V2 vai ser igual a 20 volts, né? E aí eu pego o quê? Eu utilizo lá da lei de Ohm para definir, né, qual que é a relação entre a tensão e a corrente aqui nesses resistores, entre a resistência, né, e a corrente nesses resistores. Então, se eu lembrar, né, V1 vai ser os 2 ohms desse resistor vezes o valor da corrente e o V2, né, vai ser o valor da resistência vezes a corrente, certo? Então, se eu substituo no nosso equacionamento principal, eu vou ter que 2 vezes I mais 3 vezes I, ele vai ser igual a 20, né? Então, 5i aqui vai ser igual a 20. Se eu divido aqui, né, eu vou encontrar que a nossa corrente aqui é de 4 amperes, certo? Beleza? Então, nesse exemplo aqui, né, a gente poderia utilizar a aplicação da lei de Ohm direto, sabendo que esses dois resistores estão em série, né, eu conseguiria encontrar a corrente total aqui de forma mais fácil. Só que quando eu tenho, né, duas fontes ou uma topologia mais sofisticada ali, a gente tem que utilizar, né, dos artifícios aí da lei de Kirchhoff junto com a lei de Ohm para resolver, né, esse circuito. Então, da mesma forma, se eu arbitro aqui, né, um sentido de giro para a corrente, um sentido horário, né, e chamo que a corrente que vai percorrer esse laço de I, né, eu vou ter que, né, partindo desse ponto, que eu posso chamar de A, eu vou ter que, ó, percorro, encontro uma queda de tensão em V1,
encontro uma elevação, né, de tensão aqui nessa fonte, uma queda de tensão aqui nesse resistor e uma outra fonte de tensão aqui, né, uma elevação. Então, se eu equacionar a resolução desse circuito, eu vou ter que V1, né, positivo, vai ser igual aqui a menos o valor dessa fonte de tensão, só que o valor dela é menos 8 volts. Menos por quê? Porque eu encontro, né, aqui, ó, uma elevação de tensão, certo? Continuando percorrendo, eu vou ter aqui o V2 no resistor, né? E encontro uma outra elevação de tensão aqui de 32 volts. Chegando novamente no nó A, eu vou ter que essa soma aqui é igual a zero, ou seja, V1 mais V2 vai ser 38, né? Menos 32 menos 8. Então, V1, né? Mais V2 vai ser igual a 32 menos 8, 24, né? Deixa eu só confirmar aqui. 24, né? Volts aqui, certo? Pode falar, Eliezer. V2 aí não é elevação, não? Oi? V2, Ah, é. V2 não é elevação, não? Isso, eu não tinha reparado aqui. Bom, então você tá mais atento que eu aqui. Desculpa, pessoal, aqui tá, igual o colega falou, que é. Então aqui, ó, a polaridade, né, ela já tá indicada no meu circuito. Só que a forma como eu convencionei aqui, né, esse V2, ele vai entrar como uma elevação, né? Então eu vou ter o quê? V1 positivo, né, menos a nossa elevação aqui na fonte, né, de menos 8 volts, menos, né, esse V2 menos o 32 vai ser igual a zero, né? E eu rearranjo essa equação da mesma forma, certo? E aí, né, eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar aqui, né, uma fonte de tensão controlada por tensão, certo? Então, por isso é importante, né, essa convenção de sinal, a gente adotar a convenção de sinal na resolução de circuitos, porque a gente tem elementos, né, que são modelados através de fontes de tensão dependentes, né? Então, nesse caso aqui, é uma fonte de tensão que ela depende, né, dessa tensão em outro elemento de circuito, mas eu posso ter, né, fontes de tensão controladas por corrente, fontes de corrente controladas por tensão, e assim sucessivamente. Então, esse é um artifício de modelagem, né, que a gente tem para representar elementos físicos, né, que têm essa característica, certo? Então, nesse caso, como que eu tenho, né? Então, se eu adoto esse nó aqui, né? Esse nó de referência e faço, né? Através aqui, eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões no sentido horário, eu vou ter o quê? Vou ter aqui, ó, nesse resistor, né? Eu vou chamar aqui de V1, ou seja, positivo e negativo V1, certo? Vou chamar esse daqui, ó. Esse aqui é a convenção quando eu percorro no sentido horário, né? Eu vou chamar aqui, ó, de V2, certo? Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter que V1, né? Mais, tá vendo que aqui é uma queda de tensão? 2 V0, certo? Aqui eu tenho uma elevação de tensão, né? Menos 4 volts, mais eu vou chamar aqui de V2, certo? Onde eu chamei de V2, menos 12 é igual a zero, certo? Só que eu tenho que meu V2, ele é o quê? Ele vai ser igual a menos V0, né? Ou ao contrário, eu tenho que V0 é igual a menos V2. E meu V2 vai ser o quê? Vai ser 6, né? Vezes o valor da corrente, ou seja, essa tensão sobre esse resistor, né? Então, o meu V0 aqui, no caso, ele vai ser igual ao quê? Vai ser menos 6 vezes I, né? Então, conhecendo essa relação I,
a equação obtida através da lei de Kirchhoff aqui, eu consigo, né, encontrar as grandezas elétricas desse circuito, né? Eu consigo identificar aqui o valor, né, de cada tensão e cada corrente nos elementos, certo? E aí a gente tem as aplicações direto, né, dos nossos divisores de tensão, que são os resistores em série, né? Então, como essas associações elas ocorrem, né, frequente aqui nos nossos circuitos, a gente vai ver o comportamento delas, né? Então, nesse circuito aqui abaixo, ambos os resistores, né, eles estão em série. Então, eles estão compartilhando aqui da mesma corrente, certo? Já que a mesma corrente que flui, né, através deles, V1 é I vezes R1 e V2 vai ser I vezes R2, certo? Aplicação direta aqui da lei de Ohm, certo? Quando eu aplico, né, a lei de Kirchhoff, eu obtenho a seguinte equação, que V1 mais V2, ele vai ser igual ao valor da nossa tensão aqui, né, da fonte de tensão. Então, V1 mais V2 vai ser igual a V da tensão, certo? Rearranjando esses termos, né, substituindo o valor de V1 e V2 por essas equações obtidas da lei de Ohm, eu tenho que ver, né, colocando a nossa corrente em evidência, ela vai ser I vezes R1 mais R2. Para eu encontrar um resistor, né, que tenha o mesmo efeito dessas duas juntas no meu circuito, o que que eu faço? Eu substituo aqui por um resistor equivalente, né, e igualo essas duas equações, ou seja, eu quero encontrar um valor de resistência equivalente que tenha, né, o mesmo resultado dentro do circuito. Então, logo, a minha resistência equivalente aqui, ela vai ser igual à soma, né, desses resistores que estão em série no nosso circuito, certo? Então, a resistência equivalente de qualquer número de resistores ligados em série vai ser a soma dessas resistências individuais, beleza? Já para eu determinar a tensão em cada resistor, eu tenho que a minha corrente total, né? Ela vai ser igual a tensão dividido pela soma das minhas resistências. Para eu encontrar a tensão em cada resistor, eu utilizo a lei de Ohm, substituindo esse valor de corrente total. Se V1 é I vezes R1 e I, né, é V sobre R1 mais R2, eu obtenho aqui, né, as nossas fórmulas aqui de divisor de tensão, certo? Então, V1 vai ser R1 sobre R1 mais R2, certo? E V2, né, vai ser R2 sobre R1 mais R2 vezes V, certo? Então, essa daqui, né, é as nossas fórmulas aqui de divisor de tensão, certo? Então, se eu tenho N resistores em série, a tensão do enésimo resistor vai ser dado, né, pelo valor da resistência dele, certo? Dividido pela soma das resistências em série vezes o valor da tensão, certo? Então, resistores em série, né, dão o meu divisor de tensão. Já quando eu tenho resistores em paralelo, eu vou ter os nossos divisor de corrente, né? Então, se a gente considerar esse circuito aqui abaixo, né, eu vou ter que esses dois resistores, eles estão conectados em paralelo, certo? Ou seja, eles estão ligados, né, nos dois mesmos nó, ou seja, tanto R1 quanto R2 estão ligados, né, no nó A e no nó B. Então, eles compartilham do mesmo valor de tensão, certo? Então, essa fonte, né, de tensão vai aplicar sobre esses dois resistores a tensão dela diretamente, né? Então, V vai ser igual a I1 vezes R1, que é igual a I2 vezes R2, certo? Então, a minha corrente 1, né, ela é o quê? Ela é obtida diretamente pela aplicação da lei de Ohm nesse resistor, e I2 é obtido, né, aplicando-se diretamente a lei de Ohm sobre R2. Se eu aplico, né, agora a lei de Kirchhoff das correntes no nó A, né, eu vou ter que a soma de I vai ser igual a I1 mais I2, certo? Substituindo os valores obtidos através da lei de Ohm, eu vou ter que a nossa corrente, ela é a tensão, né, sobre R1 mais
tensão sobre R2, colocando em evidência o termo comum, a minha tensão vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Da mesma forma, eu quero encontrar um valor de resistência que substitua, né, o efeito desses dois aqui no circuito. Como que eu faço? Eu coloco, né, um resistor equivalente, equaciono ele e igualo, né, ao efeito quando eu tenho esses circuitos, esses resistores individuais. Ou seja, a corrente, né, I, que é igual a V sobre a resistência equivalente, vai ser igual aqui 1 sobre resistência equivalente, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Então, se eu tenho N resistores em paralelo, eu obtenho, né, a resistência equivalente, fazendo aqui a soma dos inversos da resistência, né? Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre o valor da resistência até, né, o valor de N resistência que eu tiver no meu circuito. Já se eu quero encontrar isso, né, através das nossas condutâncias, basta eu inverter, né, essa equação. Então, eu tenho aqui, né, o equacionamento das condutâncias, sendo essa condutância equivalente à soma das condutâncias individuais, certo? Certinho, Gui? Até agora tá tranquilo, pessoal? Beleza. Então, pessoal, eu trouxe aqui, ó, da mesma forma para a gente analisar, né, os casos extremos de curto-circuito e circuito aberto, né? Quando eu tenho curto-circuito, né, associação aqui de um elemento, né, de resistência com um curto-circuito, eu tenho que a resistência equivalente nesse caso aqui vai ser zero, né? Ou seja, toda a minha corrente vai passar por esse valor de curto-circuito, né, anulando aqui o efeito dessa resistência em paralelo, certo? Já quando eu tenho um circuito aberto, a minha resistência equivalente, né, vai ser a própria resistência do circuito, sendo a corrente, né, passando aqui através, né, essa corrente fluindo aqui totalmente sobre esse resistor, certo? Então, quando eu tenho um curto-circuito, o efeito dele, né, é eliminar aqui o valor da resistência que ele está aqui em paralelo, né? Ou seja, a corrente ela passa total através dele, certo? Então, como esse resistor ele está em paralelo com o meu curto-circuito e por definição, curto-circuito é um valor de tensão zero, né? Eu implico, né, aos terminais desse resistor aqui o valor de tensão zero, certo? Então eu anulo o efeito dessa resistência. Já no circuito aberto, né, eu tenho uma resistência infinita, a corrente, né, ela não passa nesse elemento, ela não se divide, né, e passa aqui nesse circuito aberto, passando totalmente aqui nesse valor de resistência, certo? Então, pessoal, a gente já passou até um pouco aqui do nosso horário, né? Então eu trouxe aqui esses conceitos principais para a gente ver amanhã, né? As aplicações de dentro ali de alguns circuitos eletrônicos, certo? Então foi realmente uma revisão rápida aqui, mas eu acredito ser necessário, né? Para a gente continuar os nossos estudos, certo? Então amanhã a gente vai ver um pouco de análise nodal, né? Um pouco ali de tensões de nó e correntes de malha e vai ver um pouco de semicondutores, né? Parte de diodos e aplicação ali dos diodos Zener, né? Principalmente em circuitos reguladores de tensão. Beleza? Alguma dúvida, comentário até agora? Beleza. Beleza aqui. Tempo que é Tranquilo? curto, né? Que é muita matéria e tempo é muito curto, né? Mas a É. matéria é muito boa. Então, pessoal, então encontro vocês amanhã, tá? Qualquer dúvida que tiver, comentário sobre a metodologia aqui, se quiser que muda, vocês me avisam, tá? E, inclusive, deixa eu só mostrar aqui rapidinho para vocês, dentro do conteúdo de vocês aqui, tá? Eu coloquei um link direto aqui, ó, para um simulador de circuitos, né? Então vai ajudar vocês aqui a entender, né, o funcionamento de alguns circuitos aqui, tá? Então, se vocês quiserem simular algum circuito, nesse link direto aqui você já tem, né, é, o Fausted instalado aqui dentro da plataforma de vocês, tá?
Beleza. Beleza? Então é isso, pessoal. Até amanhã. Boa noite, bons descansos para vocês. É isso. Valeu, boa noite, professor. Falou. Boa Falou, noite. boa noite. Até Falou, boa amanhã. noite. Até amanhã.